aparecer aí na sua tela, tá? Aqui, claro, né, pessoal, nós vamos fazer uma abordagem, né, de como que as provas comumente cobram isso aqui também, a gente vai falar isso depois de uma maneira mais específica, tá? Mas aqui uma parte geral, né, quando a gente trabalha em interpretação de texto, compreensão de texto, a primeira coisa que a gente precisa, na verdade, é ter uma noção, né, dos tipos de texto que podem aparecer na nossa prova, tá? Então, tem uma coisa muito importante que a gente precisa estudar, chamada tipologia textual e gêneros textuais, tá? Então, já está aqui de cara, ó, gêneros e tipologia textual. E aí, pessoal, olha só, as pessoas confundem muito isso aqui, tá? Tipologia e gênero. É muito comum, vamos lá, vamos pegar uma situação. Vamos imaginar que eu estou com a minha filha, eu olho para minha filha está ali a ler, vamos ver, né? Deixa eu ver. O que ela tá lendo? Ela tá lendo aqueles Demon Slayer, que é anime, né? Eu acho que é anime que fala. Não, mangá. Anime é o desenho animado, né? Se eu não me engano. Mas, enfim, tá, gente? Vamos imaginar que ela estivesse lendo, tá? 1984, do George Orwell. Aliás, né, ela já leu Revolução dos Bichos, que eu dei para ela, né? E daqui a pouco vai ler 1984 também. Tem que ler. Olha só. Mas, enfim, aí eu chego ali, ela está lendo 1984, essa obra clássica do George Orwell, e eu pergunto para ela assim, filha, que tipo de textos, né, que tipo de texto está lendo? Ela diria, de repente, assim, pai, eu estou lendo um romance, né? E aí vem aquela questão assim, ó, será que eu fiz a pergunta certa? Na verdade, eu não fiz a pergunta certa, tá? Porque a pergunta certa seria, filha, que gênero textual tu estás lendo? Aí ela diria, estou lendo um romance. Mas, Dani, desde quando 1984 é um romance? Claro que é um romance, porque romance é uma narrativa longa, e isso que é um romance. Então não precisa ter aquela coisa daquele amor platônico, as pessoas ficando separadas pela distância ou pela família. Não, claro que não. Para ser um romance, eu preciso ter uma narrativa longa, tá? Então, esses livros são romances, né? O próprio Harry Potter é um romance, né, pessoal? Porque é uma narrativa longa, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho melhor disso. Então, o que acontece? Por que eu fiz a pergunta errada? Porque tipologia é uma coisa, gênero é outra. Romance é um gênero textual. Conto é um gênero textual. Uma mensagem de WhatsApp é um gênero textual. Não são tipologias, tá? Mas o que seria, Dani? Olha só, aí eu trouxe aqui uma definição do Marcuski, tá, gente? Que é, né, um linguista que trabalha justamente nessa área, tá? De texto, né? Nessa parte textual, e ele traz essa definição aqui para a gente, né? Usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de construção teórica definida pela natureza linguística de sua composição, seja aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, etc. É isso aqui que vai determinar a tipologia de um texto. Então, é o tipo de verbo que ele utiliza, né? São os termos, o tipo de palavra, né? As relações lógicas entre as palavras e alguns elementos que acompanham. Agora, o que seria gênero textual? Gênero textual, gente, tá? Usamos como uma noção propositalmente vaga para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e que apresentam características sociocomunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica. Aí vai dizer, ô Dani, eu não entendi muito bem. Beleza. E aí eu vou te explicar essas imagens que eu coloquei aqui. Que é o seguinte, isso aqui é uma ideia do Marcos, que tá? As imagens não, né? Mas a ideia dele, tá, pessoal? Eu sempre dou crédito, vocês me conhecem. Então, olha só, o Marcus, que ele traz a seguinte ideia, que eu acho fantástica, né? Qual é a diferença de tipologia e gênero? Imagina, pessoal, tá, que nós temos um grande guarda-roupa, tá? Um grande guarda-roupas. Então, vamos pegar esse guarda-roupas aqui, ó, e vamos imaginar a seguinte situação. Isso aqui não é um guarda-roupas qualquer, não. Isso aqui é um guarda-roupa, pessoal, é móvel de Gramado. Para quem não é daqui do Rio Grande do Sul, mas já ouviu falar, provavelmente, né, na cidade de Gramado, né? Cidade turística aí, que tem um festival de cinema, né, que vem vários atores aí, do mundo inteiro e tal, né? E o que acontece, pessoal? Nós temos, né, lá em Gramado, algumas
fabricantes de móveis, assim, né? Tá? E tem não é não é uma lenda, porque isso é uma constatação, né? Nós sabemos que os móveis de Gramado são móveis, primeiro, de primeiríssima qualidade, são muito bons. E por serem bons, eles são caríssimos, né? Tá? Carésimos, né? Eles são muito caros, muito caros. E aí, o que que acontece, pessoal? A gente tem essa coisa assim, né? E esse móvel, pô, é um móvel de Gramado. Pô, então ele dura a vida inteira. Quem é daqui conhece a expressão, né? Pô, dura a vida inteira. Sim, é móvel de Gramado, né? Então, pô, são móveis, assim, que duram muito, muito, muito tempo. Por que que eu tô te contando isso? Imagina que esse guarda-roupa é um guarda-roupa de Gramado, tá? Ou seja, ele vai ficar ali por muito, 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 muito tempo. Mas vamos imaginar o seguinte, então, tá? Que esse guarda-roupa de Gramados, ele é de já que eu falei na obra, 1984. Vamos imaginar que ele é de 1984, tá? Vamos imaginar que eu ganhei esse guarda-roupas em 1984, data do meu nascimento. Aí, em 1984, provavelmente as roupas que ali estavam eram roupas de bebê, eu, pequenininho, bebezinho, né? Aí o tempo foi se passando, de repente, em 1994, o guarda-roupa permaneceu, mas as roupas não eram mais as roupas de bebês, eram roupas de uma criança de 10 anos. Aí, de repente, em 2004, opa, 2004 já está com vintão, né? Pois é, 20 anos. Aí as roupas já são diferentes, já tem outras coisas, outros sapatos, outros tênis, etc. 2014, idem, mesma coisa, as roupas mudaram. Então, gente, por que que eu estou trazendo essa analogia para vocês? Porque ela é muito legal, porque a tipologia textual seria o guarda-roupas, tá? Porque as características, os traços, o que delimita uma tipologia textual é uma coisa que vem lá desde a época do Machado de Assis, né? O texto narrativo já era texto narrativo na época do Machado. O texto narrativo já era narrativo na época do John Milton, lá no Paradise Lost, né, no Paraíso. Como é que ficou a tradução em português? Eu sempre esqueço, porque eu lembro em inglês é Paradise Lost, né, tá, que é aquele poema épico do John Milton lá, que traz a história da Gênesis ali, da criação do mundo, que é fantástico, é muito bom. Tá, um texto de 1600 e alguma coisa, pessoal. E ali a gente já tem uma forma narrativa também. Por quê? Porque eu tenho personagem, eu tenho enredo, enfim, eu tenho um narrador, eu tenho todos os elementos que constituem aquela tipologia. Então, o texto narrativo já era narrativo naquela época, seguiu sendo depois, segue sendo hoje o texto narrativo. Isso é tipologia textual. Só que, vamos lá, o gênero seriam as roupas. As roupas que vão mudando dentro daquele guarda-roupa, né? Antigamente, nós tínhamos um gênero textual muito, muito, muito utilizado no dia a dia, chamado carta. Hoje em dia, a carta foi substituída por outro gênero textual, que pode ser o e-mail, pode ser a própria mensagem de WhatsApp ou de Telegram, enfim. Então, percebam que o gênero textual, ele vai se modificando com o passar do tempo, vão deixando alguns para trás e vão surgindo alguns novos. Então, o gênero seria as roupas, tá bom, gente? Então, tipologia textual é uma coisa, digamos assim, mais fixa. Por quê? Porque ela tem aqueles elementos já constituídos de anos, anos e anos, e que se perpetuam, diferente do gênero textual. Dani, então quer dizer que tipologia textual nós temos poucas? Sim, temos poucas. Vamos lá. Eu ia falar, faltou a palavra, pessoal. Né? A corrente, muito obrigado, tá? Eu estava pensando no direito, né? Porque no direito a gente tem a corrente A, a corrente B. Então, a corrente clássica que trabalha com texto, ela vai dizer para vocês que nós temos 3 tipologias textuais, só 3. A corrente mais moderna já inseriu mais 2. Então, nós vamos ter 5 tipologias. Aí você pode guardar isso também, que a gente vai estudar aqui, óbvio, né? Tirando essas 5 tipologias textuais, o resto, pessoal, é gênero. Gênero, 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 tá? Então, se não tiver nessas 5, o resto é gênero. E vocês vão ver que o romance não tá nessas 5, então ele é gênero. O conto não tá nessas 5, então ele é um gênero. Ele é um gênero que pertencente a uma dessas tipologias, evidente, tá bom? Muito bem, muito bem.